Oi, gente. Essa semana eu fiquei responsável pela aula de meninges. Então vamos começar com a definição. Meninge é um tecido conjuntivo que envolve o sistema nervoso central, ou seja, tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. A principal função é a proteção desse tecido. As meninges elas são divididas em paquimeninges e leptomeninges. Paque significa espesso e lepto fino. Então, a Pachymeninge é representada pela dura mater, que aqui, como nessa imagem dá para ver, ela é consideravelmente mais espessa, e as leptomeninges são a aracnoide e a pia mater, que aqui é bem mais fininha. Inclusive, a pia mater nem é visível a olho nu. Começando, então, pela dura mater. A dura mater é a meninge mais superficial, mais espessa e mais resistente. Ela é formada por colágeno, e o mais importante sobre ela é que ela é ricamente vascularizada e inervada, e por causa disso, ela é que é responsável pela sensibilidade intracraniana. Então, dor de cabeça ou algo do tipo é a sensibilidade da dura mater. Essa inervação, ela é feita pelo nervo trigêmeo. A vascularização vocês vão aprender melhor no final do bloco, mas é importante ressaltar desde já a artéria meningea média, que é essa artéria aqui. Ela tem uma íntima relação com o osso temporal, e quando tem alguma contusão nesse local, frequentemente essa artéria se rompe e a gente tem o hematoma epidural. O hematoma epidural é um hematoma entre a dura mater e o osso. E uma coisa bem importante da dura mater é que ela é dividida em dura mater encefálica e dura mater espinhal. A dura mater encefálica ela tem dois folhetos. Ela tem o parietal, ou externo, que vai representar o periósteo, vai estar bem aderida ao osso, não existe periósteo na parte encefálica. E mais internamente tem a visceral ou interna, que vai estar aderida à aracnoide. Na dura mater espinhal tem apenas um folheto, que é esse folheto visceral interno, é contínuo, e não tem aderência ao osso. No osso tem um periósteo. Essa diferença da dura mater encefálica entre parietal e visceral é muito importante para o entendimento das pregas da dura mater encefálica, porque elas são um afastamento dos folhetos interno e externo. Então, começando aqui só citando o nome dos folhetos para depois entrar na questão dos seios. Esse aqui é a foice do cérebro, que vai dividir o cérebro em hemisfério direito e esquerdo. Tem também a foice do cerebelo, que vai dividir o cerebelo em hemisfério direito e esquerdo. Tem o tentório do cerebelo, que vai dividir o encéfalo em supratentorial e infratentorial. Supra vai estar o cérebro e infra vai estar o cerebelo. Aqui a gente tem o diafragma da célula, onde vai estar a hipófise, e aqui também tem a incisura tentorial, que é por onde vai passar o tronco encefálico, que vocês vão aprender logo em seguida. Essa questão de dura mater parietal, visceral, afastamento de folhetos, é bem complicadinha de entender, é muito abstrato. Então, eu fiz um videozinho usando um aplicativo de anatomia para tentar demonstrar um pouquinho melhor isso. Caso ainda restem dúvidas, porque é um pouquinho complicado de explicar, podem me chamar e que eu tento explicar de outra forma. Então, aqui, a gente está enxergando a dura mater parietal, aderida ao osso, ela é toda lisinha, tem a mesma característica que o crânio. Agora a gente vai dissecar, tirar essa dura mater parietal, e aqui é a dura mater visceral. Vocês estão enxergando aqui que tem uma invaginação. Essa aqui é a foice do cérebro. Então, a dura mater visceral, ela vai entrar para dentro, no meio ali dos hemisférios do cérebro, mas a dura mater parietal vai se manter aderida ao osso. Elas vão se afastar. E com isso, vai surgir uma prega. Aqui a gente enxerga também as outras pregas. Aqui nessa imagem está só a dura mater parietal, só o periósteo do crânio. Aqui a gente tem junto a dura mater visceral. Então notem a diferença. Essa imagem é exatamente a imagem da base do crânio. Caso vocês não lembrem, peguem uma imagem, é exatamente igual.
porque ela é aderida ao osso. Mas a dura mater visceral, ela vai se afastar em alguns momentos da dura mater parietal, formando essas pregas. Aqui dá para enxergar bem direitinho o diafragma da célula. Aqui a gente tem a célula túrcica e aqui a gente tem um afastamento da, da dura mater visceral, formando aqui a célula onde vai repousar a hipófise. Aqui a gente enxerga também os outros folhetos, o tentório do cerebelo, a incisura do tentório, e da mesma forma que essa aqui que vocês enxergaram direitinho acontecendo, também é uma invaginação se afastando da dura mater parietal, formando essa prega. Aqui tem imagem, como seria ao vivo nas aulas práticas. Agora a gente não tem nenhuma peça assim. Mas aqui tem a foice do cérebro, o tentório do cerebelo, o diafragma da célula, e essa é a imagem, a característica da dura mater. Então, aqui, ó, tentório do cerebelo. A divisão do cerebelo não dá para ver. Eu gostei aqui bastante dessa imagem, que dá para enxergar aqui direitinho a incisura do tentório e o tronco encefálico passando no meio. E eu achei legal aqui de enxergar. Aqui é o tentório do cerebelo, que se enxerga o cerebelo, e ele está abaixo do tentório. Finalizando, dura mater, a gente tem os seios venosos durais. Eles são formados da mesma forma que as pregas, pelo afastamento entre a dura mater parietal e visceral. Então, são formações vasculares que vão formar canais venosos revestidos de endotélio entre os dois folhetos da dura mater. Então, a gente vai ter esse afastamento. Além disso, vai ter endotélio e dentro desse canal de endotélio vai circular sangue venoso, a fim de drenar o sangue venoso do tecido intracraniano. Vai drenar as veias do encéfalo e do bulbo ocular em direção à veia jugular interna. Aqui tem uma imagem dos seios da dura mater e, além disso, a drenagem. Primeiro, eu vou comentar o nome de cada seio e depois explicar a drenagem. Então, aqui, tem o seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, seio occipital e confluência dos seios. Aqui a gente tem, ó, seio reto, confluência dos seios. Aqui, seio transverso, dos dois lados. O seio sigmoide, tem aqui também, mas não está aparecendo. Seio petroso superior, petroso inferior, seio cavernoso, seio intercavernoso, seio esfenoidal. Então, agora, a drenagem. O seio sagital inferior drena para o seio reto. O seio sagital superior e o seio occipital, também o seio reto, vão drenar para a confluência dos seios. Uma questão importante do seio reto é que a veia cerebral magna drena também para o seio reto. Então, aqui a gente tem a confluência dos seios. Da confluência dos seios, vai drenar para o seio transverso, sigmoide, direto para a veia jugular interna. Essa questão do seio transverso e sigmoide é um pouco confusa, e essa foi questão de problema da nossa prova, que eles são meio unidos. Então, eu não lembro exatamente como foi a questão, mas foi uma questão que causou confusão, dizendo que o seio transverso drenava para a veia jugular interna, e a gente falou que estava errado, porque drenava para o sigmoide, mas o seio transverso se une ao sigmoide para ir à veia jugular interna. Mesmo no livro dos professores eu não achei claro, eu reli para tentar entender, mas só não fala que o seio transverso drena para o sigmoide assim que ele se transforma em sigmoide. E não sei se foi esse o problema da questão, porque realmente não me lembro exatamente como ela era, mas foi algo assim que causou problema. Então, agora, indo para a parte anterior dos seios, o seio esfenoidal drena para o seio cavernoso, e o seio cavernoso, ele pode drenar tanto para o petroso superior quanto para o petroso inferior. Do petroso inferior vai direto para a veia jugular interna, do petroso superior vai primeiro para o sigmoide e depois para a veia jugular interna. Aqui eu fiz um esqueminha para ajudar vocês assim na hora de decorar, que tá um pouco mais claro do que o esquema com imagem.
Então, vamos só relembrar. Seio sagital inferior drena para o seio reto. Seio sagital superior, seio reto e seio occipital vão drenar para a confluência dos seios. Da confluência dos seios vai para o seio transverso sigmoide e direto para a veia jugular interna, na parte anterior da base do crânio. O seio esfenoidal drena para o seio cavernoso. Do cavernoso pode ir do petroso superior para o sigmoide, então para a veia jugular interna, ou ir para o seio petroso inferior e direto para a veia jugular interna. Então, antes de finalizar essa questão dos seios do dura mater, eu acho importante comentar um pouco melhor sobre o seio cavernoso. Aqui a gente tem uma imagem mais próxima do seio cavernoso. O seio cavernoso, além de drenar o seio esfenoparietal, ele vai drenar também veias do bulbo ocular. Outra questão importante é que ele é atravessado pela artéria carótida interna e por diversos nervos cranianos responsáveis pelo movimento do bulbo ocular. Aqui o nervo oculomotor, o nervo troclear, o abducente e até a porção oftálmica do nervo trigêmeo. Então, quando a gente tem um aneurisma da carótida interna, pode acontecer distúrbios típicos do movimento do bulbo ocular. A perfusão dessa artéria forma um curto-circuito arteriovenoso que causa a dilatação e aumento da pressão desse seio. Com isso, vai se inverter a circulação das veias que nele desembocam, que são as veias oftálmicas, e isso vai gerar uma protusão do bulbo ocular, que vai pulsar simultaneamente com a carótida. E é isso que a gente chama de exoftalmia pulsar. Então, a aracnoide ela é uma membrana muito delicada que vai estar justaposta à dura mater. Elas são separadas por um espaço virtual, um espaço subdural. Ele é chamado de virtual porque ele vai estar presente em situações anormais. No geral, elas são bem unidas. Em situações anormais, esse espaço pode estar aumentado. A dura mater é caracterizada por trabéculas aracnoides, que são projeções de tecido conjuntivo emitidas em direção à pia mater. Esse espaço entre a aracnoide e a pia mater, onde tem essas trabéculas, é o espaço subaracnoide, que é onde circula o líquor e tem as principais artérias cerebrais. Aqui a gente consegue ver direitinho essas trabéculas e também uma grande quantidade de artérias. Aqui, uma imagem ao vivo dessas trabéculas e também de como é a característica da aracnoide. A gente viu ali que a dura mater era muito mais espessa, tinha uma cara mais fibrosa, e aqui é uma membrana realmente bem fininha, bem delicada. Uma questão importante da aracnoide são as cisternas subaracnoides. Tem uma distância variável entre a aracnoide e a pia mater, e quando esse espaço é um pouco aumentado, ele é chamado de cisterna. As cisternas são bem importantes para a circulação licórica. O líquor e a circulação vai ser dada depois, acho que pelo Lorenzo, então eu não vou me ater muito a isso, depois ele vai explicar melhor. Também é importante comentar sobre as granulações aracnoides. São intumescências que penetram no seio venoso da dura mater e são responsáveis pela reabsorção do líquor para a corrente sanguínea. Então, aqui a gente tem o líquor, eles vão entrar nessas intumescências, ser filtrados para o seio, especialmente seio sagital superior, e vão voltar à corrente sanguínea. A pia mater é uma membrana mais interna. Ela está intimamente ligada ao sistema nervoso em toda essa extensão. Não tem como separar do encéfalo e não tem como enxergar ela a olho nu. O sistema nervoso ele é muito delicado e a pia mater ajuda a dar resistência aos órgãos do sistema nervoso. Eu já dei uma comentada sobre esses espaços meníngeos durante a apresentação, mas agora eu quero ter um enfoque direto só para ajudar na memorização de vocês. Então, o espaço epidural é o espaço entre a dura mater e o osso. Como a gente já viu, o osso ele vai estar aderido à dura mater parietal, que vai ser o periósteo. Então, esse espaço epidural, que é considerado o espaço entre a dura mater e o osso, na verdade é um espaço entre a dura mater parietal e visceral. O que seja importante sobre isso é o hematoma epidural, que eu já comentei sobre. O espaço subdural é entre a dura mater e a aracnoide. É um espaço virtual, ou seja, geralmente ele não existe, as duas estão bem aderidas, mas em situações patológicas ele pode estar aumentado.
O espaço subaracnoide é entre a aracnoide e a pia mater. É onde tem a circulação de líquor e vasos sanguíneos, onde se faz a punção lombar, que ali é o nível de L2 e L3. A Laura, que vai dar meningite, vai explicar um pouco melhor. E também é onde tem a anestesia raquidiana, que é feita ao mesmo nível.